Sempre agradecendo vocês pela participação aqui, por estarem inscritos, já fazer parte da família aqui do Fala Veloso. E para você que não está inscrito, se inscreva, nos ajude a continuar crescendo. A gente tem a meta, hein? 200 mil agora, vamos atrás, tá? Então se inscreva, deixe seu like, para a gente é importante, tá bom? Vamos falar de novo dessa turma do STJD? Vamos falar de novo desses caras? Porque é impressionante. Se não bastasse o vídeo que eu fiz ontem, né, falando da arbitragem, porque é o seguinte, errou, beneficiou o Palmeiras, está suspenso. Errou, jogo polêmico, o Palmeiras somou 3 pontos, está suspenso, automaticamente, depois vai ser julgado ainda. É assim que está acontecendo, né? Foi assim no jogo do São Paulo, foi assim no jogo da Chapecoense, aliás, jogo do São Paulo, foi suspenso imediatamente, depois tomou mais 40 dias do STJD e não apitou mais a Série A. É impressionante o que está acontecendo, essa turma do STJD. E aí, quando o Palmeiras é prejudicado, aí não, aí tá tudo certo, tá tudo bem, nenhum árbitro é punido, tá tudo tranquilo. Quando o Palmeiras foi prejudicado contra o Remo, aliás, um erro gravíssimo, né? Interpretação de regra, aplicar regra da arbitragem, o Klein. Aí não acontece nada, tá tudo certo. Palmeiras deixou de somar 2 pontos, tudo bem, não vamos punir ninguém. A CBF reconheceu o erro. E aí, quando acontece a favor, a gente já sabe o que acontece, né? Então foi nessa Chapecoense, foi assim no jogo contra o Remo, sempre quando acontece algum resultado, que tem alguma polêmica que o árbitro, de alguma forma, né, errou e o Palmeiras foi beneficiado, está suspenso. Esse é o recado que vocês estão recebendo da arbitragem. Se você beneficiar o Palmeiras, você está suspenso. Se você beneficiar o queridinho lá da CBF e também do STJD, ninguém vê. Sabe da justiça é cega? Cega só quando é pro queridinho deles. Se não bastasse isso da arbitragem, agora tem o seguinte também. Jogador do Palmeiras não pode ser expulso e cair no STJD. Porque se cair lá no STJD, a punição, meu amigo, a punição acontece para o Palmeiras. Jogador do Palmeiras que cai lá tem punição, tem suspensão, porque, né, tira jogador do Palmeiras de campo. O Alan, se você não acompanhou ainda as notícias, o Alan, por um pisão, que na minha opinião nem deveria ter sido expulso, foi um erro da arbitragem expulsar o Alan, porque ele vai disputar a bola e tem um pisão. Pronto. Acontece todo jogo. Ninguém é expulso por um pisão no pé. Para o Palmeiras e para o Alan, sim. Aliás, o Alan não é só um jogador do Palmeiras. O Alan é o melhor jogador do Palmeiras. Então, às vezes é interessante tirar esse cara de jogo, né? Vamos dar uma suspensão para ele. 2 jogos para o Alan por ter dado um pisão no pé do Giovani, da Chape. 2 jogos de suspensão. Sendo que um pisão que acontece em todos os jogos, ninguém é expulso. Ninguém é expulso. Aí caiu lá no STJD, né? Foi julgado o Alan hoje. Absurdo. Tomou 2 jogos de suspensão. E vai estar de fora. O Paulinho também, tá? O Paulinho não foi expulso. Foi comemorar, fez um gesto obsceno. Aí tudo bem. Eu acho que, sério, gesto obsceno a gente sabe que não cabe também. Paulinho errou, tomou um jogo de suspensão, aí tudo bem. Mas vamos lembrar o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com o BH, com o jogador do queridinho lá do STJD, da CBF? Nada. Nada. A suspensão, sabe o que virou? Multa. Multa para o Flamengo pagar. Multa porque estava liberado para jogar, nada de suspensão, só uma multa para o atleta ou o Flamengo pagar. Acho que o Flamengo acabou pagando, porque o Flamengo disse que o Flamengo pediu para ele tomar cartão. Tudo bem, o clube tem direito de fazer isso. Só que o jogador não tem o direito de comunicar a familiares que ele vai tomar o 3º cartão amarelo. E foi exatamente isso que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Nada de suspensão. Liberado para jogar, multa, só um caso no futebol brasileiro. Hein? Só um caso no futebol brasileiro, com denúncia semelhante, em que o jogador foi punido, porque o Bruno Henrique foi punido. Foi punido. Multa. Os outros jogadores, 360 dias afastado, 700 dias afastado, banido do futebol. Mas para o Flamengo, multa e o jogador pode jogar. E sabe o que aconteceu ano passado?
O Bruno Henrique fez gols importantes que ajudaram o Flamengo a ser campeão brasileiro em campo, sem nenhum tipo de punição de jogos, né? Foi punido porque teve uma multa estipulada, acho que foi 100 mil reais. 100 mil reais para pagar e pode jogar porque o Flamengo está em campanha para ser campeão. Então é dessa forma que o STJD tem julgado atletas do Flamengo e tem julgado atletas do Palmeiras. Eles são muito cara de pau. Eles são muito cara de madeira e o que fica muito claro é que eles não têm compromisso nenhum com o que é certo, o que é justo, porque para um clube é de uma forma e para outro clube, principalmente se é adversário deles, né, é de outra forma. Então, mais uma vez, além de punir árbitros que por erros acabam beneficiando o Palmeiras, que são suspensos, e os que prejudicam não são suspensos, além de perseguir árbitros também, manda uma mensagem muito clara: se você tiver que errar o árbitro, se você tiver uma dúvida, não dê nada que favoreça o Palmeiras, porque senão você vai ser suspenso. Você vai ser suspenso. E parabéns ao Davi, viu? Porque teve coragem o árbitro que expulsou o Carrascal no Maracanã, jogo entre Palmeiras e Flamengo. Se eles tivessem isso aqui de dúvida, se você tivesse deixado isso aqui de brecha, você estaria suspenso e com a carreira comprometida. Mas você foi perfeito e foi um árbitro de coragem para apitar contra o Flamengo, não. Para expulsar um jogador do Flamengo no Maracanã. Você cumpriu o que manda a regra do jogo, só isso. E mesmo assim, teve gente que ainda te criticou. Mas é dessa forma. Mas parabéns para você mais uma vez por ter a coragem de aplicar a regra contra um time que normalmente isso não acontece. Parabéns para você, Davi. E agora o STJD é uma vergonha. É mais uma vergonha do futebol brasileiro que pune atletas de um clube e absolve de outro clube. Essa é mais uma para vocês pensarem. Tá bom? Mandar um abraço a todos vocês. A gente vai programar uma live e avisar vocês aqui. Pensar aí sobre o jogo da seleção. A gente faz uma live junto com vocês aqui, tá bom? Agradecer também a E67, que é nosso parceiro. Tem o QR Code aí, que leva você para ver jogos do Palmeiras no Allianz Parque de camarote, e que é nosso parceiro aqui já há um bom tempo e pode ser seu também, tá? Se tiver algum problema jurídico, chama a E67 que ela vai ser seu parceiro e vai resolver para você. Grande abraço e a gente volte. A gente tá de olho também, tá? A gente tá de olho em tudo que está acontecendo aí, nessa vergonha que é o STJD. Para você que está conhecendo agora, se inscreva no canal, aqui sempre tem notícias, a gente sempre fala de Palmeiras, vamos falar muito de mercado nesse período, tá? Daqui a pouquinho a gente vem com mais informações sobre isso. Mas hoje o assunto é outro, um assunto sério que está acontecendo no futebol brasileiro e a gente tem que estar ligado, tem que estar alerta e tem que estar falando sobre isso. O Palmeiras divulgou uma nota aí, mais uma, né? Mais uma nota. Eu acho que o Palmeiras tem que ser mais incisivo, tá? O Palmeiras tem que cobrar mais a CBF diretamente. Nota, tem que ir lá, tem que pressionar, porque o que está acontecendo é algo muito sério que estão fazendo com o Palmeiras nesse campeonato. De novo. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu entre Palmeiras e Chapecoense. O árbitro errou, para os dois lados. A expulsão do Alan não era para ter acontecido. Pisão de jogo, normal, acontece todo jogo. O Alan foi expulso, primeiro tempo do jogo. Depois ele errou de novo. O gol da Chape, interpretação, uns diz que sim, outros diz que não. Eu acho até que não. Errou. O pênalti, errou de novo, porque o pênalti, para mim, fora da área. E o próprio VAR reconhece que o lance é inconclusivo, não tem que ser marcado. Então errou para os dois lados. Sabe o que aconteceu com o árbitro? Que o Palmeiras ganhou o jogo por 1-0? O Palmeiras ganhou aqui da Chape por 1-0. 3 pontos. O árbitro foi afastado. De novo, o árbitro foi afastado. Assim como aconteceu... Agora vem cá. Você acha que o árbitro foi afastado por causa da Chapecoense, que é a lanterna do campeonato? Esse que é o problema. Essa que é a gravidade do negócio. Você acha que a CBF está preocupada com a Chapecoense, que vai cair e que perdeu 3 pontos no Allianz Parque? Não é com a Chapecoense. Porque o Palmeiras, quando ganha, prejudica o queridinho deles. Esse é o problema. Aí o árbitro errou, o Palmeiras ganhou 3 pontos. Para alguém da CBF, para os dirigentes da CBF, prejudicou o queridinho deles. Pronto, o árbitro está suspenso. O árbitro está suspenso porque o Palmeiras ganhou e teve polêmica no jogo. Está suspenso. Felipe Fernando de Lima está afastado, daqui a pouco vem o STJD e pode até aumentar a pena do rapaz. Outro jogo, Palmeiras e São Paulo, 3-2. Lembra o que aconteceu? Aquele lance do Alan que escorrega e pega o Tapia? 2-0 estava para o São Paulo, o Palmeiras virou 3-2. Pronto. Você acha que a CBF estava preocupada com o São Paulo? Vocês que são São Paulinos que embarcam nessa aí? Vocês acham que estava preocupado com o São Paulo? O São Paulo estava brigando por vaga em Sul-Americana. É só não cair que está na Sul-Americana. Você
Acho que a CBF estava preocupada com o São Paulo. O árbitro foi suspenso imediatamente após a partida pela CBF. Depois julgado pelo STJD, mais 40 dias de gancho. O Ramon Abad Abel, 40 dias de gancho no STJD. Sabe que ele voltou a apitar? Tá apitando jogo lá na Arábia, tá apitando Catarinense e Série B. Até hoje não acabou a punição do rapaz. Até hoje não acabou. Vamos para o outro lado agora. Vamos para o outro lado. E são as punições de árbitros que erram e, teoricamente, favorecem o Palmeiras. Teoricamente, porque expulsou o Alan. O Palmeiras foi prejudicado. Deu um pênalti que não tem imagem. O Palmeiras foi prejudicado. Ganhou os 3 pontos, pronto. Pronto, lance polêmico, o Palmeiras ganhou. Vamos punir o árbitro. Vamos punir o árbitro, vamos afastar, porque é assim. Se o Palmeiras ganha, se tem vantagem, e se tem alguma polêmica, pune o árbitro. Pune o árbitro na hora. Não espera, já está punido. Tanto o árbitro do São Paulo, quanto o árbitro da Chapecoense. Os dois, punido. Acabou o jogo, estão punidos. Agora vamos ver o outro lado. Palmeiras e Flamengo, ano passado, 29ª rodada, os dois times disputando ponto a ponto o campeonato. Tanto que o Flamengo terminou 3 pontos na frente do Palmeiras. Confronto direto pelo título. Lá no Maracanã. 8 minutos do jogo. 8 minutos. Pênalti claríssimo no Gustavo Gomes. Unanimidade. Todo mundo que analisou o lance, pênalti. Analisou o lance, pênalti. Todo mundo. Todo mundo que estava... O árbitro, né? O Wilton Pereira Sampaio. Não viu o pênalti. 8 minutos, pênalti claro, ele estava próximo. Do Jorginho em cima do Gomes. Não foi marcado. O VAR não chamou. O árbitro não deu, passou pro VAR. O VAR viu? Não, é muita responsabilidade pra gente. Deixa assim. Deixa a decisão de campo. O Palmeiras prejudicado. O Flamengo ganhou de 3-2, né? Ampliou a vantagem e foi campeão por 3 pontos de diferença. Era a decisão do campeonato. O que aconteceu com o senhor Wilton Pereira Sampaio? Nada. Interferiu diretamente no jogo do título. 2 times que brigavam pelo título. Não deu um pênalti claríssimo, erro grave. O que aconteceu? Nada. No jogo seguinte ele apitou Corinthians e Vitória e ninguém falou mais sobre o assunto. Parece que errar quando favorece o queridinho lá, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E quando prejudica, mesmo que não for no jogo deles, o árbitro é punido. Mais um lance agora. Palmeiras e Remo. 5ª rodada do Brasileirão agora. Palmeiras tá perdendo o jogo. O Remo marcou logo no comecinho, né? Só se empatou. Aí no finalzinho, escanteio na área, gol do Fux. Fux faz o gol aos 49 minutos do segundo tempo, 2-1 Palmeiras, 3 pontos, jogando lá contra o Remo. O que acontece? O árbitro vai pro VAR, olha uma bola que toca no braço do Flaco Lopes, sem intenção nenhuma, uma disputa em cima, o Flaco com o braço encostado no corpo, o zagueiro do Remo cabeceia, a bola bate no braço do Gomes, sobra pro Fux que faz o gol legalíssimo. Inclusive, gol tão legal, que inclusive a CBF reconheceu que o lance era legal. Lá naquela comissão de arbitragem da CBF, a CBF reconheceu que o lance foi legal. Mas o Palmeiras saiu prejudicado, menos 2 pontos de um árbitro que não cumpriu a regra, não sabia da regra. Nem ele, nem o VAR. O senhor Rafael Rodrigo Klein não aplicou a regra do jogo, o Palmeiras perdeu 2 pontos, era para ganhar por 2-1, só ele aplicar a regra. Esse não é interpretação, tá? Esse é aplicar a regra, que é a base da arbitragem, saber regra. Ele não aplicou a regra, o Palmeiras perdeu 2 pontos, inclusive reconhecidos pela CBF. O que aconteceu com o senhor Rafael Klein? Nada. Ele apitou. A 16ª rodada, o Flamengo tinha um jogo atrasado, tá? Ele ganhou de prêmio apitar o jogo do Flamengo. Foi. Apitar um jogo atrasado do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Apitou o jogo. E depois, na 17ª rodada, em sequência, né? Ainda apitou Corinthians e Atlético Mineiro. Ou seja, para árbitros que erram contra o Palmeiras não acontece nada quando o Palmeiras é prejudicado. Agora, se o Palmeiras de alguma forma tem alguma vantagem, o árbitro é punido imediatamente. E até quando o Palmeiras vai aceitar uma questão dessa? Até quando o Palmeiras, quando a CBF reconheceu que o árbitro tinha errado contra o Remo, o Palmeiras falou que estava tudo bem, que não precisa punir ninguém. Olha o que acontece do outro lado. É a Chapecoense que eles estão protegendo? Claro que não. Esses pontos interessavam para quem? Para o segundo colocado. É só você olhar na tabela para ver quem que é o segundo colocado. Tá bom? Então hoje é um assunto polêmico, mas que a gente não pode se calar, e muito menos o Palmeiras, hein? O Palmeiras está sendo muito prejudicado com questões de fazer com que o árbitro se sinta pressionado para apitar jogos do Palmeiras. Ele sabe que se ele errar a favor do Palmeiras, ele vai ser punido. Se ele cometer algum erro que beneficie o Palmeiras, ele vai ser punido. Nós vimos 2 lances claros aqui que aconteceram. Mostrei para vocês. Então o árbitro entra pressionado, porque se ele errar e beneficiar o Palmeiras, ele está afastado. Imediatamente afastado. Se ele errar a favor, se ele prejudicar o Palmeiras, tá tudo certo. Tá tudo bem. Então é algo muito grave que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e alguma coisa tem que acontecer. Tá legal? Se
você ainda não segue a gente, siga a gente, se inscreva no canal. Rapaziada boa, ficamos aí com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Palmeiras com muita informação de mercado e bastidores para você acompanhar, aperta 2 vezes para você andar, porque não adianta andar com ela assim, né? Porque você precisa entender muito mais e muito menos da nossa situação. Então, rapaziada, muito obrigado a todos por você ter ficado no vídeo até aqui. Não esqueça de dar para você ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado no dia a dia dos bastidores do Verdão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Sabia que isso aconteceria.